E aí, pessoal da Worddays, beleza? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história incrível. Você já ouviu falar do Paulo, aquele apóstolo que escreveu várias cartas do Novo Testamento e rodou o mundo espalhando a palavra, né? Mas o que muita gente não sabe é que antes de virar apóstolo, o cara tinha uma vida completamente diferente e cheia de mistérios. Cola comigo até o final, porque hoje eu vou te contar 10 fatos sobre Paulo antes de ele virar apóstolo. E o último é tão revelador que pode mudar completamente a sua visão sobre essa figura bíblica. E aí, galera, preparados para desvendar os mistérios do passado do Paulo? Antes de atender pelo nome que a gente conhece, ele era conhecido como Saulo. Saulo era um nome muito comum entre os judeus da época, tipo João hoje em dia. Imagina só a quantidade de Saulos que não tinham por aí, já pensou nisso? O nome Saulo tinha tudo a ver com o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Já o nome Paulo era mais popular entre os gentios, que aliás era o público-alvo da missão do nosso amigo depois da conversão. A mudança de nome não foi só uma jogada de marketing, não, galera. Foi um símbolo da transformação radical que Paulo teve em sua vida. Como quando você formata o computador e instala tudo de novo, muda o sistema operacional. E segura essa, porque a gente está só começando. Preparem-se para uma revelação surpreendente. Nosso ilustre Paulo não era um desconhecido qualquer. Ele era, na verdade, um cidadão romano por nascimento. E naquela época, possuir cidadania romana era como deter um passe VIP para a vida, meus caros. Era um privilégio reservado a um grupo extremamente seleto. Com esse título poderoso em mãos, Paulo desfrutava de direitos que a maioria apenas podia almejar, como um julgamento justo e até a oportunidade de se dirigir diretamente ao imperador. E essa cidadania foi como um anjo da guarda em sua vida. Salvou-o de várias situações perigosas e permitiu que ele viajasse pelo Império Romano disseminando sua mensagem. Se você pensa que a história já está boa, segura essa. Antes de virar o cara que a gente conhece, Paulo era tipo o fiscal da lei judaica. Ele era um fariseu, mas tipo daqueles casca grossa, raiz, que levavam a lei de Moisés a sério pra caramba. E para você ter noção da responsabilidade, ele estudou com ninguém menos que Gamaliel, um mestre na lei judaica. Os fariseus eram tipo aqueles caras que não deixavam passar um errinho na prova. E o Paulo? Ele era tipo o primeiro da classe. Dedicado, esforçado e super apegado à tradição. Ele não só seguia as regras, como também defendia a fé com unhas e dentes. Tipo um pitbull defendendo o dono, sabe? E essa defesa ferrenha levou ele para um caminho que ninguém esperava, de defensor da fé para algoz. Isso mesmo, você não ouviu errado, mas calma que essa parte a gente conta no próximo capítulo. Capítulo 4, o perseguidor de cristãos. E agora, meus amigos, preparem-se, porque a coisa vai ficar preta. Antes da grande virada, o nosso querido Paulo era tipo o inimigo número 1 dos cristãos. Ele realmente acreditava que essa nova fé, o cristianismo, estava tipo um vírus distorcendo o judaísmo. E ele, como o fiscal da lei que era, botou na cabeça que ia acabar com essa bagunça. Ele não era de conversa fiada, não. Participou da morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. A ironia da história é que o cara que queria destruir o cristianismo acabou se tornando um dos seus maiores defensores. De caçador a presa, de algoz a defensor. A vida do Paulo é tipo montanha-russa, só que 1000 vezes mais radical. E segura essa, porque ainda tem muita história pela frente. Capítulo 5. De Tarso pro mundo. Galera, abram o mapa aí, porque agora a gente vai viajar no tempo e no espaço. Nosso amigo Paulo nasceu em Tarso, uma cidade que era tipo um hub da antiguidade, um centro cultural e educacional da Cilícia, que hoje fica lá na Turquia. Tarso era tipo a Nova York da época, um caldeirão cultural fervilhando de ideias e influências, principalmente da filosofia grega. Paulo cresceu
nesse ambiente cosmopolita, tipo um cidadão do mundo, absorvendo não só a lei judaica, mas também toda a cultura e filosofia greco-romana. Essa bagagem cultural foi fundamental para que ele se tornasse um dos maiores comunicadores do cristianismo para os gentios. O cara sabia falar a língua de todo mundo. E essa história de Tarso para o mundo não parou por aí, viu? Mas isso é assunto para outro capítulo. Capítulo 6. Bilíngue e educado. Segura essa. Paulo não era só bilíngue, né? Ele era tipo poliglota, dominava o hebraico, a língua sagrada, e o grego, a língua da galera cult da época. Essa habilidade foi tipo a chave para o sucesso do cara. Permitiu que ele pregasse o evangelho em qualquer lugar, para qualquer um, tipo um WhatsApp liberado. Ele não só manjava tudo de lei judaica, como também sabia debater com os filósofos e autoridades romanas. Essa foi a fórmula secreta para criar uma ponte entre judeus e gentios. Mas calma que ainda tem muita lenha para queimar. No próximo capítulo vamos desvendar mais um segredo da vida dupla, ou seria tripla, do nosso amigo Paulo. E aí, galera, preparados para mais uma revelação bombástica sobre a vida do nosso amigo Paulo? Segura essa. Além de tudo que a gente já viu, o cara ainda era um trabalhador braçal. Isso mesmo, Paulo tinha um emprego de verdade. Ele era fabricante de tendas. Mas por que será que ele continuou com esse trampo, mesmo depois de se dedicar ao ministério? Simples, meus amigos, independência financeira. Paulo não queria depender de ninguém, muito menos ser um peso para as comunidades que ajudava. Além disso, trabalhar com as próprias mãos mostrava que ele era um cara humilde, pé no chão, que não tinha nada de estrelinha. Ele sabia equilibrar o estudo profundo das escrituras com a vida prática. Um verdadeiro exemplo, né? E a história não acaba por aqui. Ainda tem muito mistério para desvendar sobre a vida do nosso querido Paulo. É isso mesmo que você ouviu. Antes de se tornar o queridinho dos cristãos, Paulo era o terror, o pesadelo, a ameaça número 1. Sua fama de perseguidor de cristãos era tão grande que quando ele virou a casaca, a galera ficou tipo, sério isso, produção? Não tem ninguém mais confiável, não? Imagina só, o cara que antes prendia, torturava e até matava cristãos, agora estava do lado deles, pregando a palavra de Jesus. A ficha demorou a cair, né? Era como se Darth Vader, do nada, decidisse se juntar aos rebeldes. A conversão de Paulo foi um daqueles plot twists que ninguém esperava, um verdadeiro terremoto no mundo antigo. E essa mudança radical, meus amigos, é uma das histórias mais impressionantes e inspiradoras da história do cristianismo. Segura essa, galera. Mesmo antes de ver a luz, literalmente, Paulo já era fascinado pelo Apocalipse. Como bom fariseu, ele acreditava que o fim dos tempos estava próximo, que o juízo final estava chegando e que Israel seria restaurada. E essa visão apocalíptica influenciou tanto a perseguição aos cristãos quanto o seu fervor missionário depois da conversão. Primeiro, ele acreditava que os cristãos estavam atrapalhando os planos de Deus para o fim dos tempos. Depois da conversão, ele entendeu que Jesus era a chave para o cumprimento dessas profecias. Paulo não estava pregando para ganhar seguidores, ele estava pregando para salvar almas. E essa, meus amigos, é a diferença entre um líder religioso e um verdadeiro revolucionário. E chegamos ao último e mais impressionante capítulo da saga de Paulo, a conversão. Esqueça aqueles momentos mágicos de filmes, porque a história de Paulo é muito mais épica. Enquanto ele estava a caminho de Damasco, pronto para capturar mais cristãos, bam! Uma luz celestial mais forte que 1000 sóis o derrubou do cavalo. E não foi só um clarão, não. Jesus, em carne e osso, pelo menos em espírito, apareceu para ele e disse: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Imagina o susto do cara. A experiência foi tão intensa que Paulo ficou cego por 3 dias. Só depois da visita de Ananias, um discípulo cristão, que sua visão voltou. Esse evento
não só transformou a vida de Paulo, mas também mudou o rumo do cristianismo. O maior perseguidor da fé se tornou o seu maior defensor. E essa história, meus amigos, é a prova de que Deus age de maneiras misteriosas. Esses 10 fatos mostram que Paulo era muito mais do que apenas um apóstolo. A história da vida dele antes da conversão é cheia de reviravoltas, curiosidades e transformações surpreendentes. Agora, eu quero saber de você. Qual desses fatos mais te deixou de boca aberta? Deixa nos comentários e não se esquece de se inscrever aqui no Wordês para mais histórias fascinantes como essa. A gente se vê no próximo vídeo.